Graça e paz, ovelhas queridas, povo de Deus de um modo geral. Esta é uma pequena reflexão bíblica, uma breve reflexão bíblica disponibilizada no domingo 29 de maio, naquele momento da Escola Bíblica Dominical, que não estará acontecendo nesse domingo 29 de maio e nem no domingo posterior, por causa do novo decreto do governo estadual com respeito à Covid-19. Eu quero começar falando do nosso pesar pela perda humanamente falando, de um irmão muito conhecido em nossa igreja local, José Antônio de Almeida. Ele, por vários anos, atuou como presbítero em nossa igreja, atuou na administração e manutenção do nosso patrimônio físico, e eu quero registrar e relembrar para quem conheceu o irmão, que apesar da sua simplicidade como pessoa, o irmão José Antônio sempre demonstrou uma enorme prontidão, um desejo muito grande de trabalhar em várias áreas da igreja, e temos gratidão por sua vida e por sua passagem pela nossa igreja. Ele partiu para a glória nesta última sexta-feira à noite e está com o Senhor. É nosso dever agora orar pela família enlutada e prestar todo o apoio que pudermos à irmã Eronice, carinhosamente chamada por nós irmã Nicinha. Que Deus conforte a família enlutada. Eu quero trazer para os irmãos uma reflexão no versículo 13 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo está falando sobre a morte do cristão. Ele chama o morrer do cristão de dormir no Senhor, porque a morte para o cristão não é o fim, é um descanso, é um passamento para a vida eterna conquistada para ele por Cristo Jesus. E quando o texto fala que nós não podemos ser como os que não têm esperança, ele então está dizendo que nós cristãos temos uma esperança. E a palavra esperança na Bíblia não tem o sentido de possibilidade, como às vezes empregamos a palavra assim. Por exemplo, quando dizemos tenho esperança de que isso ou aquilo aconteça, a gente quer dizer que tem alguma expectativa de que aconteça. Mas a palavra esperança, no sentido bíblico, geralmente expressa algo que esperamos, por isso esperança, mas que esperamos com certeza, na plena convicção de que se concretizará. E a esperança que Paulo se refere aqui é a esperança daqueles que sabem que quando morrerem em Cristo, usufruirão uma eternidade na presença desse mesmo Cristo. E eu quero falar com vocês sobre algumas características dessa esperança em Cristo Jesus com respeito à morte e à vida pós-vida terrena. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a esperança de que Paulo trata aqui não é a esperança numa morte bonita aos olhos humanos. Tem muito cristão que pensa que pelo fato de alguém ter esperança em Cristo, está garantido para ele uma morte humanamente tranquila, bonita. É muito bom quando a gente ouve alguém falar que um certo cristão dormiu, morreu como quem dormia, com aquele rosto tranquilo. Isso é muito bom, queridos, mas o fato é que a Bíblia não promete para o cristão que a sua morte será, do ponto de vista humano, bonita ou tranquila. A Bíblia nos fala de homens que morreram queimados pelo fogo, apedrejados, decapitados. Eu creio que esses irmãos morreram com paz em seu coração. Eles sabiam por que estavam morrendo e sabiam qual seria o seu destino após a morte. Mas a morte do cristão pode ser, aos olhos humanos, uma morte muito feia, muito trágica também. Uma outra coisa que eu quero esclarecer:
a esperança do cristão em relação à morte, ela não é baseada em mérito nenhum. O homem não pode ter merecimento dessa esperança, em relação a essa esperança. Ela nos é concedida pela graça de Cristo Jesus. Mesmo o fato de nós crermos naquilo que Jesus prometeu, não nos torna merecedores de nada e nem dessa bendita esperança. É pela graça que nos é concedida. Mas eu quero agora, depois dessas duas negativas, dizendo que a morte que essa esperança não se trata da esperança em morte bonita fisicamente e não se trata de esperança baseada no mérito, eu quero fazer algumas afirmativas. A esperança do cristão em relação à morte, em relação à vida eterna, ela é uma exclusividade do cristão. Só aquele que nasceu em Cristo Jesus, que se converteu a Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, é que pode ter essa esperança bendita em relação ao seu futuro após a morte. Uma segunda coisa que quero falar, depois de que falei que ela é uma exclusividade daquele que crê. Em segundo lugar, a esperança do cristão ela se baseia nas promessas do próprio Cristo. Em João 14,3, Jesus diz que ele disse enquanto estava nesse mundo, eu vou preparar lugar para vocês e voltarei para levar vocês para onde eu estiver. Então, se Jesus prometeu, nós esperamos baseados nas suas promessas. A esperança do cristão em relação à morte e à vida eterna, ela é uma esperança que nos fortalece no meio das nossas lutas do dia a dia. Em Romanos 8,18, Paulo diz o seguinte em relação à nossa vida futura: a glória que há de ser revelada em nós na glória futura é tão grande que não se compara aos sofrimentos da vida presente. Então a nossa esperança de vida eterna nos dá uma certeza de que se são grandes as lutas e as dores nesta vida, incomparavelmente multiplicado muitas vezes será em gozo na vida eterna após a morte que enfrentaremos aqui nessa terra. Uma outra coisa importante, a nossa esperança em relação à vida futura, à eternidade, ela nos conforta também diante das perdas que sofremos. Eu me refiro agora à perda de entes queridos, de amigos, de irmãos em Cristo que perdemos nessa caminhada terrena. No mesmo texto, no mesmo capítulo que nós lemos, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, nos versículos 16 e 17, está escrito que todo aquele que morre em Cristo Jesus voltará com ele quando ele vier arrebatar a sua igreja, e que os que estiverem vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, quando perdemos alguém que faz parte da família cristã, temos uma certeza de que não estamos dando a esse irmão um adeus, e sim um breve até logo, porque nos encontraremos em Cristo Jesus no grande dia da ressurreição e do arrebatamento da igreja. Em último lugar, eu quero ainda dizer que essa esperança que Paulo menciona, que nós temos e que os demais que sem Cristo não têm, ela é uma esperança que nos torna canal de bênçãos para outras pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, está dizendo, Paulo diz, que nós podemos confortar outras pessoas com a mesma consolação que recebemos de Cristo Jesus. Então você que tem esperança de vida eterna, esperança de vitória sobre a morte, você pode transmitir essa esperança para outras pessoas através da pregação do Evangelho. Se a outra pessoa já for uma cristã, você pode fortalecer a esperança que essa pessoa tem. Então a esperança que temos em Cristo Jesus de vitória sobre a morte, de vida eterna, ela é uma exclusividade daqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Ela tem base nas promessas de Cristo Jesus. Ela nos fortalece para as lutas do nosso dia a dia, nos conforta diante das perdas que sofremos nesta vida e nos torna canal de bênçãos para outras pessoas. Que você, querido, possa ter a sua esperança de vida eterna, de vida após a morte, fortalecida por essas palavras bíblicas e possa se tornar
canal de bênçãos, compartilhando com outros que também podem ter essa esperança crendo em Cristo e reforçarem naqueles que já têm para seu conforto. Que Deus nos abençoe e fortaleça em nós essa bendita esperança que Jesus nos concede por meio de sua graça. Amém.